Ezequiel 36, 26, a palavra do Senhor nos diz: eu lhe darei um coração novo e porei em vocês um novo espírito. Tirarei de vocês o coração de pedra desobediente e lhe darei um coração bondoso e obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os meus mandamentos que lhe dei. Aí vocês viverão na terra que eu dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Essa noite Jesus te trouxe aqui para você receber esse novo coração. Receba pela fé um coração novo, um coração regenerado pelo amor de Cristo. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como um fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.
somos corpo. E assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, precioso és para mim, querido irmão. Neste ponto do mundo, na América do Norte, dizem que hoje é o Dia dos Pais. Nós aqui queremos de outra forma. Nós aqui queremos que o Dia dos Pais é todos os dias. Amen. O Dia do Pai, melhor dito. O Dia do Pai e o Dia da Mãe. São todos os dias. Aleluia. Prezado telespectador, paz seja convosco. Nós damos graças a Deus por chegar até vós. Fala-vos o pastor Adelino de Souza, da Portuguese Pentecostal Ministries, Assemblies of God, situada em North Carolina, nos Estados Unidos da América, e com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Romanos 1, verso 16. E em primeiro lugar exaltamos o Pai, louvamos o Filho, adoramos o Espírito Santo do Senhor. Amém, graças Só a Deus é digno da glória, do louvor e da adoração. Amém. E hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas. Graças a Deus. Pois vamos ouvir o noticiário do céu, Amém. que tem sempre as melhores notícias. Graças Toma a Deus. atenção ao noticiário de hoje. E vamos ficar com a minha esposa, que vai falar convosco e vai orar ao Senhor. Glória a Deus. É um prazer estar consigo, meu querido irmão, minha querida irmã, para ouvirmos a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para nós, aleluia, neste dia. Amém. Eu creio que o Senhor tem uma grande bênção para cada um de nós, porque Ele é o Deus das bênçãos, das maravilhas. Já desce É o do céu. Deus que ama a cada um de nós, aleluia. E o Graças a Deus. maravilhoso é que Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores, É verdade. estranhos aos concertos de Deus, e fez de nós, aleluia, seus filhos, perdoando os nossos pecados, trazendo-nos, aleluia, para a sua companhia. E agora com este, aleluia, Senhor maravilhoso, no nosso coração, nós queremos caminhar todos os dias. Queremos lhe dizer, Senhor Jesus, és bem-vindo à minha casa. Senhor Jesus, és bem-vindo ao meu coração. És bem-vindo, Senhor. Mora nele para todo o sempre. Ajuda-me a estar contigo, porque eu sei que se eu te buscar, tu estás comigo também todos os dias da minha vida. Vamos orar para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor abençoe aqueles que pedem as nossas orações, para que o Senhor nos Senhor abençoe. cure, o Senhor salve, o Senhor abençoe as vossas vidas e vos proteja num tempo tão difícil como aquele que nós vivemos sobre a Glória a terra. Jesus. Mas o nosso Deus é um Deus maravilhoso, Amém, o de único. grandes bênçãos, aleluia, Ele tem para os seus servos. Amém. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos na Tua Graças a presença
para te louvar, para te exaltar, Amém. para te glorificar, para te dar a glória, para te Amém. dar o louvor, para te dar a adoração, para te dizer, Senhor, tu és totalmente desejável. Graças Meu a Deus. Senhor, vive em mim Amém. e vive naqueles, ó Senhor, aleluia, que te amam, Senhor, e que esperam em ti, Senhor, para grandes coisas, aleluia, porque grande é o Senhor, Criador do céu e da terra, Amém. aquele a quem nós amamos, aleluia, Yes, e a quem nós exaltamos. Senhor, lembra-te daqueles que pedem as nossas orações, Senhor os abençoe. lembra-te deles, abençoa-os, seja no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, Yes, nas suas vidas diárias, Senhor. Yes, Abre os seus entendimentos e ajuda que cada um, meu Senhor, Glória. possa estar mais chegadinho a ti, Yes. porque tu queres ter comunhão conosco, Graças aleluia. a Deus. Bendito seja o teu nome, abençoa o teu servo na exposição da tua palavra, ajuda-o e guarda-o, Senhor, Amém. e abre o nosso entendimento e ajuda-nos a guardá-la para não pecar contra ti, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia. E nós vos dizemos que são todos bem-vindos a este programa. Aleluia. Muito obrigado. E muito obrigado pelos vossos comentários também, que Aleluia. também nos alentam a prosseguir com estes programas que têm o cunho de serem para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo e bênção daqueles que buscam ao Senhor. Amém, Jesus. Portanto, são muito bem-vindos e pedimos que possam compartilhar estes programas com o seu próximo. E hoje nós vamos dar início ao quarto estudo. Estudo membros e órgãos do nosso corpo com funções espirituais. Este é, como ia dizendo, o quarto estudo e a parte número 1. O que diz a Bíblia acerca dos nossos pés? E também, como mostramos anteriormente, este estudo, melhor dito assim, tem por fim saber se nos conhecemos a nós próprios nas várias partes do nosso corpo, nos olhos, na boca, nos ouvidos, nos pés, nas mãos e também no coração. E lembrar a todos nós o que a Santa Escritura diz. 4 coisas importantes para saber que os cristãos são o templo do Espírito Santo, que são a família de Deus na terra, que são embaixadores do reino de Deus e que serão iguais aos anjos no céu. E pergunto, como estamos nós tratando do nosso corpo? E como temos mostrado também este quadro, 6 partes do nosso corpo com funções espirituais. Os olhos, a boca, os ouvidos, as mãos, os pés e o coração. E a Sagrada Escritura diz: todo o nosso espírito, alma e corpo sejam irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5 e verso 23. E hoje nós vamos falar sobre os nossos pés. Como já foi anunciado. Antes, porém,
Vamos cantar aquele corinho da escola dominical sobre os membros do nosso corpo. Cuidado, meu pezinho, com o andar. Cuidado, meu pezinho, com o andar. Pois teu pai em cima está, vendo como andas cá. Cuidado, meu pezinho, com o andar. E nós faremos uma pergunta inicial. Pergunta inicial: por onde andam ou caminham os nossos pés? Lembremos-nos de que todas as funções do nosso corpo, dos membros e órgãos, elas têm um motor central, que é aqui e aqui, é o nosso espírito e a nossa alma. E depende da situação desse coração, o lugar para onde nos encaminham os pés. Assim, ao introduzir este assunto, devemos ter em conta que, segundo o que está escrito, quando as pessoas se convertem a Deus, passam a ser pessoas diferentes nas suas atitudes, nas suas obras, nas suas ações, porque são o lugar da habitação de Deus na terra. E por esse facto, caminham por caminhos ordenados por Deus na sua vida. Portanto, os que se convertem a Deus são pessoas diferentes. E converter significa mudança ou transformação. Este estudo referente aos membros e órgãos do nosso corpo, quando regenerados, tem várias funções espirituais que ficam praticando o que Deus ensina. Ensina porque vive nesse corpo. Deus, pelo seu Espírito Santo, é o que guia os nossos passos, de maneira que depende, por consequência, da situação em que a pessoa se encontra, se é natural ou se é espiritual. Como tem sido dito, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nestes últimos dias falou-nos pelo seu Filho. Hebreus 1, em verso 1. E o Filho disse também: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João 14, e verso 18. Depois de ter feito a redenção da humanidade, ascendeu ao céu, mas passado 10 dias após a sua ascensão, ele enviou o seu Espírito para ficar com os crentes para sempre, até que venha o fim do tempo dos gentios. E se o Espírito Santo está em nós, então somos pessoas diferentes, mas enfrentamos cada dia tentações, quais provas da fé na nossa vida. E em João 16, 12 e 13, Jesus diz: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiverem ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo também tem ouvidos. Louvado seja Deus. E o facto do conhecimento bíblico e da Santa Companhia que habita no corpo dos crentes cristãos de Cristo, é justo perguntar então 3 coisas a todos nós. Primeiro, por que caminho andamos? Segundo, quais são os lugares que frequentamos? Terceiro, quem são os nossos companheiros?
A Bíblia Sagrada diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez de novo. Porquê? Porque foram regenerados por Deus. E acerca dos pés de cada pessoa, eles são dos membros mais importantes do nosso corpo. Os nossos pés levam-nos a diversos lugares, conforme a nossa vontade. Mas se a vontade de Deus prevalecer em nós, então nós andamos pelos caminhos de Deus. E depende de sermos cristãos ou não, que esses pés nos conduzam por bons ou maus caminhos. Meditemos, em primeiro lugar, na parte negativa e de aviso divino relativa aos nossos pés, e o texto sagrado nos vai alertar desta forma. Em Provérbios capítulo 1, e verso 10, verso 15 e verso 16, diz: Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Diga não. Não consintas. Verso 15 e verso 16. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Desvia o teu pé das suas veredas. Porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Filho meu, se os pecadores te quiserem tentar com blandícias, afagos ou carinhos, não consintas. Diga não. Uma das coisas importantes no princípio da nossa conversão são os amigos que tínhamos do mundo pecador. E quando nos convertemos ao Senhor, eles passam a ser nossos inimigos. Porque nós queremos ir para a causa de Deus e eles tentam-nos ir para a velha vida do pecado. E nós precisamos dizer, não. Encontrei um melhor caminho, encontrei o glorioso Deus na minha vida. Esse glorioso Deus veio em carne neste mundo pagar o preço da minha redenção e eu agora sou diferente. E quando você começar a falar assim para os seus antigos amigos, eles se tornam seus inimigos e vão-lhe começar a dizer, agora és um santinho. Agora és uma pessoa que nada tem a ver com a sociedade. És uma pessoa qualquer que ninguém conhece. Me lembro de que Jesus Cristo disse, não temas ao pequeno rebanho. Lucas 12, 32. Quando isso acontece na nossa vida, lembremos-nos dessa frase, que são aqueles desprezados, até pela sua própria família, que o Senhor Jesus Cristo disse, quando a pessoa se converte, os inimigos do homem serão a sua própria família, que fazem da mesma forma. Não é verdade? Então, devemos nos lembrar que a Igreja de Cristo é um pequeno rebanho desprezado, vaiado e chamado de muitos nomes por aqueles antigos nossos chamados amigos. Portanto, se os pecadores com blandícias, afagos ou carinhos, que é isso que significa, te quiserem tentar, não consintas. Precisamos de saber dizer não ao que o mundo diz, aos convites que nos são feitos para ir a lugares e andar por caminhos errados.
de acordo com a Bíblia Sagrada. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. E ao introduzir esta mensagem, o texto sagrado chama-nos a atenção que existe dois tipos de pessoas, os crentes e aqueles que não são. E esses crentes são avisados de não consentir nos convites dos pecadores que muitas vezes vêm em forma carinhosa para nos atraírem, tentarem com blandícias. Blandícias significam afagos e carinhos, como disse, e que formam enlaços do diabo para tentar os filhos de Deus. E estas tentações vêm particularmente de jovens com jovens, os quais são atraídos pelas palavras. Eles são presa fácil do diabo, se não forem fortes no espírito. E desta forma se envolvem em aventuras carnais que acabam mal para eles e sua família. Temos ouvido grande sofrimento de bons servos de Deus que viram seus filhos serem de novo ou tragados pelo mundo. Partindo do princípio que existem os servos de Deus, que são o pequeno rebanho de Lucas 12, 32, esta é a igreja do Senhor, devem compreender não só o privilégio de ser filho de Deus, mas a responsabilidade de evitar as tentações deste mundo no maligno. Lembre-se sempre de que a igreja é esse pequeno rebanho que Jesus Cristo falou. Este assunto dos pés do homem, que as Sagradas Escrituras focam, é muito importante meditar nele, pelo facto de que os pés são mencionados nas Santas Escrituras cerca de 460 vezes. De maneira que, por este motivo, devemos compreender e estudar acerca dos pés, o que é que a Bíblia fala acerca dos pés. Um velho provérbio português diz-me com quem andas e eu dir-te-ei quem és. Pergunta, por onde andam os nossos pés? São eles usados na obra de Deus ou procuram as coisas passageiras deste mundo, os entretimentos, sejam eles de que maneira for? Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim desses caminhos são os caminhos da morte, como dizem Provérbios 14 e verso 12. Atente para a pregação e o ensino do Evangelho, porque nos dias que estamos vivendo são dias de procurar saber o que é que diz este livro a teu respeito e a meu respeito, porque são dias difíceis, dias em que o que está errado para ele está certo e para nós aquilo que é vice-versa. Aquilo que para nós está errado, para ele está certo e vice-versa. De maneira que devemos compreender que a verdade não tem duas faces, só tem uma. E essa verdade começa desde o princípio da criação. Hoje já não se pode dizer que Deus criou o homem e criou a mulher. Tem que dizer que Deus criou pessoas, nada mais. Já não se pode dizer, como ainda ontem ouvi no noticiário, que uma mãe que amamenta o seu filho no seu peito não pode ser chamada uma mãe que amamenta o seu filho, mas sim uma pessoa que amamenta. Isto brada aos céus, como Satanás tem posto o mundo upside down, como se diz em inglês, de pernas para o ar. Mas todos nós, ao lermos as Sagradas Escrituras, compreendemos que estas coisas viriam no fim dos dias e que os dias para a Igreja seriam trabalhosos. De maneira que é tempo
de olhar para Jesus somente, autor e consumador da fé, e ficar resistindo a este tipo de obras satânicas no meio daqueles que formam as leis, dos governos, seja quem seja. Eles têm que ouvir que aquilo que o homem semear, isso também se fará. De maneira que uma das coisas importantes que já foi dita em Provérbios 14, verso 12, há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles são os caminhos da morte. E uma das mensagens mais importantes sobre este assunto dos pés encontra-se no Salmo 73, verso 2 e verso 17, que em forma de aviso preventivo nos diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. É muito importante saber o que tinha levado o servo de Deus ao ponto de desviar os seus pés do caminho de Deus. Leia o Salmo 73. O contexto fala desse problema que atraía o servo de Deus. Era o que está escrito no verso número 3, que diz: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Você tem ouvido falar do Evangelho da prosperidade? Fuja dele enquanto você pode. Todo este salmo é um alerta às tentações da prosperidade que se prega muito em nossos dias e atraem com muita facilidade os incautos. E o servo de Deus até diz nos versos 12 a 14 estas palavras: eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança, e se lhe aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. E estas palavras levam-nos a concluir que a tentação estava no seu auge, pronta para dar à luz o pecado. Este assunto dos nossos pés é dimensionado em muitos e variados aspectos, pois que podemos ir ver as possessões dos outros e sermos tentados. Ficamos impressionados com aquilo que os outros têm, que crescem, não são crentes, são pessoas naturais deste mundo, procuram riquezas e nada lhes falta, etc, etc. Leia o Salmo 73 como ensino preventivo. Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança. Este assunto dos nossos pés é de veras importante, porque as pessoas ficam impressionadas com aquilo que vão encontrar. Podemos ser convidados a ouvir o Evangelho da prosperidade e ficar ali, enlaçados. E precisamos de avaliar o que as Escrituras nos dizem sobre eles e sobre o pequeno rebanho, porque Jesus deixou as suas bases para sermos cristãos. Se alguém quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome cada dia a sua cruz. Terceiro, siga-me. É desta forma que encontramos o caminho certo e os pés andam por os caminhos de Deus. Este é um ataque de Satanás ao povo de Deus. Muitos são os tentados a ser prósperos com essa prosperidade. E o inimigo mostra-lhe que os outros têm tudo e nada lhes falta, mas andam longe de Deus e os seus caminhos são caminhos da morte. Então o salmista viu o escape nessa situação quando o homem de Deus levou os seus pés a entrar no santuário de Deus.
até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Verso 17. Então entendi eu o fim deles. Porque é que ele entendeu? Porque foi elucidado, instruído, ensinado de que há caminhos que ao homem parecem direitos. Por onde andam os nossos pés? Qual é o caminho? É o estádio de futebol. Deus não está aí a ouvir pragas de todo o género. Deus não está aí! Ouça, porque não temos muito tempo para pregar estas verdades, porque muitos cristãos andam cegos e surdos. Quem é de Cristo anda com Cristo, não anda com ídolos! Louvado seja o nome do Senhor. Até que entrei no santuário de Deus. Esse é o lugar onde nós devemos ir. Ouvir a Sagrada Escritura. Santuário, nestes dias, é uma casa de oração, onde se prega o Evangelho, onde se ministra a boa e a sã doutrina, e onde se diz que os montões de falsos profetas e doutores estão entre nós, e porque são montes, parece tudo direito, e somente os cristãos podem discerni-los. O fim dos abastados está em Lucas 16, 19 a 31. E ao lermos sobre esta abastança do Salmo 73, que ia tentando, o servo de Deus, ou por outro, foi tentado, e os pés quase resvalaram os seus passos, etc. Até parece que os descrentes é que são abençoados. E essa é uma tentação de Satanás, porque as Escrituras afirmam no Salmo 37, verso 16, que vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Diga, vale mais. Vale mais o pãozinho de cada dia. Não foi isso que Jesus ensinou no Pai Nosso? Claro! Será que nós entendemos o Pai Nosso? Dá-nos o pão de cada dia. Aleluia. E a paz do Espírito. Vale mais o pouco que tem justo do que as riquezas de muitos ímpios. Toma atenção. Se o nosso pouco vale mais, então somos mais ricos do que esses perversos. Mas compreender isso somente pelo Espírito Santo pode ser feito. Porque é o Espírito de Deus que guia, que leva o homem ao arrependimento, que o ajuda a confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador, e que o ensina por outro caminho. Ele faz compreender entre o bem e o mal, entre o lugar onde deve ir, o companheiro que deve ter, etc, etc. É o Espírito de Deus que faz esse trabalho. Amém. Glória ao Senhor. Porque as riquezas espirituais não se compram nem se vendem. Recebem-se de graça. E pela graça de Deus elas estão onde Deus está. Somente estão aí, onde Deus está. Os lugares de futebol levam o seu dinheirinho. Eu não tenho aqui a minha carteira. Tenho aqui a minha carteira. Oh, eu vou-vos mostrar uma nota de $10. Mas você, para ir a um campo de futebol, hoje você precisa desse dinheiro ou mais. E fica a carteira mais vazia. E em sua casa, digamos assim, a mulher e os filhos podem ter necessidades, mas primeiro está o futebol. O Deus futebol. Os ídolos do futebol estão em primeiro lugar para nos tirar o dinheiro. E para dizermos assim aos ídolos, fuja desses caminhos, porque parecem direitos. Goza a vida com Deus. Enquanto pode, sirva ao Senhor. Amém.
E somente a Ele, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. O outro tinha tudo e nada lhe faltava. O rico, de Lucas 16, verso 19 ao verso 31. E o Senhor Jesus disse: tu já recebeste os teus bens em tua vida. Para onde trabalha você? Trabalha para a terra ou para a eternidade? Onde vai viver lá? Toma atenção ao resto da mensagem. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Até que eu entrei na casa de Deus, então entendi eu o fim deles. Pastor, obrigado porque me alertou para eu não andar por caminhos errados. Olha, esse é o meu trabalho. Eu também andava lá. Mas o Senhor, na sua misericórdia, me abriu os olhos do entendimento para ver na Sagrada Escritura que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim deles são os caminhos da morte. No Salmo 133, verso 1 ao verso 3, ali se vê: na casa do Senhor Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Mas é na casa do Senhor, é no lugar onde se ministra o Evangelho. E não é um Evangelho qualquer, deturpado como hoje existe por todo o mundo. Mas é um Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando uma pessoa é salva, é salva. Amém. É transformada, é regenerada. E graças a Deus, se guardar o seu depósito até ao fim, será muito bom. No Salmo 73, verso 3, diz que ele tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Diga, ao ver. Os olhos veem muita coisa que não presta, coisas que danificam. Entram por aqui, vêm para aqui e para aqui. E então nós ficamos possuídos por aquilo que a gente vê. Também queremos ser como os outros. Fuja deles se você é um cristão. A inveja foi o anzol do diabo para atrair o servo de Deus, a prosperidade dos outros, para ser um grande como os outros. Pode ser um grande tropeço na vida espiritual de muitos. A inveja é a podridão dos ossos. Eu quero ter como aquele tem. Olha, eu ainda quero ter mais do que ele. Olha, eu até quero ter aquilo que ele tem. A inveja é a podridão dos ossos. Você já viu um osso podre? E puxa a vida, como diz o brasileiro. Porque os ossos são a parte de qualquer corpo que levam dezenas, centenas de anos a desaparecer, se desaparecer. É um material bem torrível. Mas é a podridão dos ossos, é o que diz a Bíblia Sagrada. Provérbios 14 e verso 30. A pequena enciclopédia bíblica descreve a inveja como uma mistura de ódio e ciúme daquilo que não é nosso. Nesta passagem das Escrituras, como ela ensina, esta tentação não se consumou do Salmo 73, mas ficou escrita para aviso nosso, como os servos de Deus também são expostos ao perigo. Lembra-se disto. Eu creio que se pode chamar de ensino preventivo de Deus para ti e para mim. E não se consumou por este facto. Os pés do salmista mudaram de direção de caminho. Mudaram de direção de caminho. Iam para lá, voltaram para trás. Dirigiram-se para o santuário. E Deus dá-nos essa lição para aprendermos e vigiarmos. Portanto, o mais importante dessa passagem é onde os pés do salmista foram dirigidos até que entrou no santuário de Deus, então compreendeu o fim deles. É na presença de Deus que recebemos instrução, revelação, entendimento e orientação para as nossas vidas. O Senhor disse: ide pregai a toda a criatura por o mundo inteiro. Mas disse também: ide ensinai todas as nações.
é quando se ouve um servo de Deus, seja através da televisão, da internet, do Facebook, seja qual seja numa casa de oração, aonde houver servos tementes ao Senhor, porque nestes dias são escassos, aonde houver servos de Deus pregando o Evangelho, ouça a instrução para seu bem, para seu bem, para seu bem. Deixe os amigos que os levam por caminhos errados, porque, graças a Deus, para aquele que tem caminho, que tem amigos que andam por caminhos certos. Louvado seja Deus. Portanto, nas casas de oração se recebe a instrução para as nossas vidas. E nestes dias, o fim da graça. Do fim da graça importa guardar os avisos de Deus. No Salmo 68, 35 diz: ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é que nos dá fortaleza e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Procura Deus somente. Somente Deus o pode instruir através dos seus filhos. Porque são os servos de Deus na terra que têm essa responsabilidade de falar acerca de Deus. Porque no céu não entra nada que contamine. Nada. Apocalipse 21 e verso 27. Quando partir a eternidade, você pode ir com o coração cheio de ídolos deste mundo, mas vazio de Deus. E sabe qual é o seu fim? É o inferno de Lucas 16, 19 a 31. Não queira ir para lá, porque é um lugar muito quente. E é eterno. E depois dali ainda vai para o lago de fogo e enxofre, como diz a Bíblia no livro do Apocalipse. Portanto, não olhemos para a abastança, para a fartura dos ímpios, porque esse é o seu Deus. A fartura dos ímpios é o seu Deus. Jesus disse ao rico no Hades, em sofrimento, que ele tinha recebido os bens em sua vida. Recebeu os seus bens em sua vida. E muitos há que gozam a vida. Até dizem, o que importa é gozar a vida, porque esta vida são 2 dias. Pois é, mas gozá-la com o conhecimento de Deus, de que todo homem é um pecador destituído e que precisa de transformação e santificação, é o mais importante. E é quando nós nos viramos para este livro sagrado que encontramos a Cristo, que deu a sua vida pelos pecadores para os salvar. Amém. E para os levar no céu. E é esse próprio Senhor que diz: olha que na casa do meu Pai não entra nada que contamine. Aleluia. Volto a repetir o Salmo 37, verso 16, que afirma que vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Mas todos nós andamos por este mundo cheio de tentações e de várias formas, mas as nossas riquezas são muito mais valorosas. Podem ser pequenas, mas valem muito mais. Pergunto, sabemos nós fazer contas? Lembramos-nos nós da aritmética? Podemos nós calcular o valor desta escritura? Vale mais o que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios? Não temas quando alguém se enriquece, porque quando morrer, nada levará consigo. Salmo 49, verso 16 e verso 17. Conta-se que houve um funeral e havia um pai que tinha um filho, talvez 7, 8 anos, que nesse funeral o morto levava os braços de fora, fizeram um buraco de cada lado do esquife do caixão e ele levava as mãos assim abertas. E o filho vira-se para o pai e disse: por que é que eles puseram as mãos do defunto fora do caixão? E o pai disse: é para lembrar que nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada levaremos dele. Morreu e nada levou. O que é que nós levamos quando partimos à eternidade? Aleluia, Jesus. Crente é diferente.
e tem com o seu pouco muito mais dos muitos ricos, porque a sua riqueza não é material, mas espiritual. Em Provérbios 15, 16 a 17, tem ali outro quebra-cabeças, porque afirma: melhor é o pouco, diga melhor, maior, etc. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Isto de ser melhor significa superior qualidade. Melhor é comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Melhor na nossa língua significa isso mesmo, de superior qualidade. Ou aquilo que tem preferência. Os nossos pés andam por muitos lugares. Qual é o caminho dos nossos pés? Qual é o lugar aonde eles vão? Que companheiros temos nós? Evitemos andar e olhar para os outros cheios de tudo e que nada lhes falta, porque esse é o seu Deus. Foi isso que Jesus falou. Recebeu os seus bens em sua vida. E como diz em 1 Timóteo 6, verso 7, diz que nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada levaremos dele. Evitemos, portanto, os caminhos errados e andemos pelos caminhos de Deus, porque são mais altos. No Salmo 37, verso 1 e verso 2 diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Muitos pés de pessoas deste mundo procuram as coisas que no mundo há, as coisas materiais que o mundo oferece. São muitas as formas dos pés que se apressam a procurar a abastança. Mas o Senhor diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O Senhor nos dará o pão de cada dia, e até pão farto de poder repartir com os outros que não têm. Nem todos são iguais, naturalmente. Mas graças a Deus, porque tem mais valor o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Cuidado com os nossos pés, porque em Provérbios 28 e verso 22 diz que aquele que tem olho mau, corre atrás das riquezas. Os seus pés correm atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza, como aquele que parte à eternidade e nada leva. Você já me ouviu falar acerca dos pobres do céu? Até cristãos há no céu que nada têm. São pobres ali, pobres. Por misericórdia chegaram ao céu, mas nada vão receber. Nós falamos disso de vez em quando. Jesus disse que o nosso tesouro não deve estar na terra, mas no céu. Mateus 6, 19 a 21. Procura almas para Deus, porque uma só alma vale mais do que o mundo inteiro. Procure ter algum tesouro como esse. Uma alma só vale mais do que o mundo inteiro. Eu sei quanto vale. A minha esposa sabe quanto vale. Amém. Todos os crentes da terra sabem quanto vale. São o preço da vida de Cristo no Calvário. E você sabe quem é Cristo? Jesus disse: eu e o Pai somos um. Amém. Nunca ninguém viu o Pai. Mas Jesus, O Filho que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Amém. Deus revelou-se em carne para te salvar a ti e a mim, pagou o preço do nosso resgate. Aleluia. Na cruz do Calvário, ali o justo padeceu pelos injustos para levar-nos a Deus. Amém. Para termos uma outra corrida, para os nossos pés andarem à procura de almas para o reino de Deus. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. Salmo 9, verso 15 diz: as gentes precipitaram-se na cova que abriram,
na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. Em Provérbios 5, verso 3 ao verso 5, diz: os lábios da mulher estranha destilam favas de mel, mas o seu fim é amargoso como o absinto. E os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Qual é o caminho que você deve escolher na sua vida? É este? E o fim é o inferno? Ou o caminho da santidade, da oração, da glória ao Pai, da glória ao Filho, da glória ao Espírito do Senhor? Aleluia. Em Provérbios 4, verso 26, diz: pondera, pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Em Provérbios 6, 16 a 19, diz que há 6 coisas que Deus aborrece e a 7ª Deus abomina. Aborrece e abomina. Toma atenção, se você é médico, se você é enfermeiro ou enfermeira ou parteira, toma atenção àquilo que Deus fala consigo. Nesta passagem bíblica estão ali mencionados vários órgãos e membros do nosso corpo, ou seja, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Eu creio que há muitas mães, médicos, enfermeiros, parteiras e outros envolvidos a matar as criancinhas nos ventres das mães, que se eles ouvissem esta maldição que lhes está proposta, sem arrependimento, se eles ouvissem, eles mudariam de vida. As suas mãos podem estar cheias de sangue, destes abortos que são aos milhões pelo mundo fora, e que são almas que a Deus pertencem. Ezequiel 18, verso 4, todas as almas dos homens são minhas, é Deus que forma no ventre da mãe cada coração que vem a este mundo. O homem não é um macaco, não é um bicho, é um homem que recebeu a imagem e semelhança do seu Criador. Amém. E a vida começa na concepção. Da maneira que essas mãos ensanguentadas pelo aborto, se ouvissem esta meditação, eles, ou este ensino sagrado, poderiam mudar de vida. E quem sabe, se algum quer mudar de vida hoje. Amém. Se você é médico, enfermeiro ou enfermeira ou parteira que tem feito abortos, tem esmagado o crânio das criancinhas, tem partido aos bocados as criancinhas no ventre da mãe, só porque a mãe diz que eu sou dona do meu ventre, sou dona de mim próprio, você não é nada dona de ninguém. Você pertence a Deus. Ezequiel 18, verso 4, diz que todas as almas dos homens são dele. Amém. E cada um de nós tem que dar contas da sua vida, do que fez, por onde andaram os seus pés, o que fizeram as suas mãos, etc, etc. Essas almas podem encontrar reconciliação com Deus se acharem perdão, se acharem arrependimento, recebem o perdão de Deus. Portanto, mãos que derramam sangue inocente, diz a palavra de Deus que elas estão debaixo da maldição de Deus, abominação ao Senhor. E é do santuário que Deus traz este sagrado ensino para cada um de nós, para a nossa conduta moral e espiritual que devemos ter. Esta mensagem sai da parte de Deus como servos de Deus, como embaixadores de Deus, para dizer ao nosso próximo: mude de vida, se for esse o caso. Mude de vida, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E até quando se entra no santuário, finalmente nestes dias, e em muitos lugares, está reduzido a reuniões sociais de bem-estar, sinta-se bem. Pois olha, deixa-me dizer que daqui Jesus disse aquilo que eu vou dizer: se alguém quiser vir após mim,
negue-se. Segundo, tome cada dia a sua cruz. Em terceiro, siga-me. E quando for assim, todo o resto termina, para termos uma vida diferente, uma vida sadia aos olhos de Deus, uma criação nova, porque as coisas velhas passam e tudo se faz de novo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Graças a Deus por isso. Portanto, o que faz os seus pés? Por onde caminham os seus pés? Quais são os seus amigos? Por onde é que você anda? A que lugares é que você vai? Que os seus pés o encaminham. Nunca se esqueça que é do coração e da mente que controla todo o resto do nosso corpo. Nunca se esqueça disso. No tempo oportuno nós falaremos disso. E por hoje temos terminado esta primeira parte acerca do que a Bíblia fala acerca dos nossos pés. Entretanto, se você quer reconciliar com Deus, diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Como temos ouvido, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, Senhor, eis aqui um pecador que se arrepende e que te pede o teu perdão de todos os meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio a este mundo morrer por mim e que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Eu me arrependo, Senhor, e perdoa-me e escreve o meu nome no livro da vida e purifica-me com o sangue da redenção de Jesus. Eu te peço em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Se você fizer esta curta oração, você é uma pessoa perdoada. Agora, numa igreja local, onde se ministra o novo nascimento espiritual, você precisa dar testemunho público de que quer seguir a Jesus. E que o Senhor vos abençoe. E até domingo, à mesma hora, se Deus quiser. Amém e amém.